Olha, Oi, Mônica. Oi, tudo bom? Tudo bem. Oi, a Marta. Oi, Marta, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa Bem noite. atrasada. Tudo bem com vocês? Mas tudo em Tudo ordem, ótimo. graças a Deus. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o meu roteiro. Hoje é dia de sabatina. Lembram da sabatina? Nossa, Todo chamadorão. Bom, pessoal, então a gente hoje finalmente chegou a data de a gente fazer o lançamento do livro de Denise Cury, que foi uma entrevistada do nosso canal, contou suas experiências, né, suas experiências luminosas, e falou sobre o livro que a gente hoje está lançando, que é o livro cujo título é Você é Deus. A gente está apresentando hoje na noite de Natal, é uma noite muito significativa, e eu quero desde já agradecer por estar com vocês aí nessa noite, na casa de vocês. Para nós é uma honra muito grande, né? E nós temos como convidadas para nos ajudar nesse debate que o livro vai gerar. A gente já vai fazer aqui um ensaiozinho desse debate. A gente tem Marta, que mora em Curitiba, e que também já participou de duas gravações com a gente, né? Ela contou uma EQM que ela teve, depois a gente fez um debate sobre a pandemia, já no início da pandemia, a gente fez um debate. E Mônica, recentemente, também teve 2 vídeos que ela contou as experiências dela, todos já conhecem, mas Mônica, ela é servidora pública, Mind Trainer, é isso? Mind Trainer, atualmente, e ela é formada em administração de empresas também. Marta é uma empresária lá de Curitiba, né? Ela do ramo têxtil, né? Marta. E Denise, como vocês já devem saber, ela é música, não é isso? Denise trabalha com música, exato. Sim. Então, estão apresentadas, vamos então passar. Eu vou passar a palavra a Denise, né? Denise, que é a autora do livro. E para a gente começar aqui a falar um pouco sobre o livro, eu queria perguntar a ela que ela contasse novamente para a gente, que ela já contou, mas ela podia contar novamente a história do livro, né? Dizer aí como esse livro surgiu, em que circunstâncias, apresentar o livro para quem não viu sua entrevista. Então, fique à vontade, Denise, para contar aí a história do livro. E se quiser também se apresentar, falar alguma coisa sobre você, além do que eu já falei. Fique à vontade. Então, boa noite, Marta, boa noite, Mônica, boa noite, Paulo. Obrigada pela grande oportunidade de nos ver, além de nos vermos, né, estarmos nessa noite podendo compartilhar com aqueles que são interessados nesses canais, né? Não somente no seu, mas também tem o da Mônica. E, sim, eu gostaria de, além de agradecer, apresentar novamente a minha pessoa. Eu trabalho com música, sou pianista formada e também, hoje eu trabalho em astrologia também, né? E vamos falar do livro, então. Como foi que ele nasceu? Faz 25 anos, aproximadamente, que eu estava numa temporada numa das praias daqui do Paraná, e como eu não vou a nenhum lugar sem uma caneta e papel, muito papel, que eu sou de inspirações, eu comecei a escrever esse livro lá.
achei que eram apenas algumas mensagens, sem muito comprometimento, mas eu percebi que havia uma compulsão para escrever. Não é um impulso, porque impulso vem de dentro de você mesmo. Agora, a compulsão é algo que você realmente não tem domínio. E comecei a escrever compulsivamente durante 3 meses, não me lembro exatamente o período, mas era algo tão forte que eu tinha que carregar papel e caneta para qualquer canto da minha casa. Foi um período também de um retiro do mundo, vamos chamar de mundo profano, né? Eu não saía quase de casa, eu nem me arrumava direito, apenas me higienizava, mas deixei de lado toda e qualquer vaidade, vamos dizer assim, e até um pouco mais. Não me arrumava, realmente eu fiquei reclusa em casa. Saía para o mínimo necessário. E assim nasceu o livro. Totalmente desordenado, porque os temas vinham intercalados. Depois que acabou essa tempestade, que eu chamo de tempestade, eu tive que digitar, recortar por temas, remontar, organizar, e então ficou pronto. E a primeira coisa que eu disse quando vi o livro pronto foi: meu Deus, eu fiquei assustadíssima porque eu achei que não era nada vindo de mim. E realmente não é. Às vezes, eu até deixo aproveitar para falar isso. Tenho a impressão que algumas pessoas dirão assim: ela não quer dizer que o livro é dela para tirar todo e qualquer comprometimento. Pois olha, não é essa a razão. E eu acho que eu estou muito mais comprometida ao dizer que o livro não é meu do que se eu dissesse que é. Porque eu estou me comprometendo no sentido de que eu recebi uma grande responsabilidade e a responsabilidade de repassar, 25 anos depois. E não tive coragem, na época, de editar o livro, porque eu mesma achei que o conteúdo era forte, era desafiador, talvez a época não fosse adequada. Enfim, não tive coragem, confesso. E hoje eu me encorajei e resolvi editar o livro. Agora, inicialmente em PDF, para quem quiser, gratuitamente, como a Mônica comentou comigo, esse livro estará à disposição de quem assim desejar. O que eu peço na introdução do livro é uma pequena colaboração. Qualquer colaboração. Se você quiser ajudar esse livro a tornar-se físico, você tem referências da minha conta bancária, inclusive tem lá o Pix, que nem eu sei muito bem como funciona, mas fui solicitada por uma das pessoas que já contribuiu, que me pediu, né, que tivesse esse Pix. Então, contribua com o que você puder. Se você não puder, eu não vou controlar quem contribui e quem não contribui. O que eu quero é que o livro seja lido, divulgado, pulverizado. A única coisa. Ok, Denise, eu pergunto a você, só por uma curiosidade, esse título do livro, Você é Deus, foi você quem deu ou foi sugerido também? Eu acredito que, após ler todo o conteúdo, esse título me perseguiu especialmente. Eu tinha outros títulos, eu tinha um que era Humilde-se, não existe o verbo humildar,
porque muita gente confunde humildade com humilhação. Não é isso. Então, humilde-se seria, torne-se humilde. Mas eu não achava tão sonoro, tão convidativo ou desafiador quanto você é Deus. Havia um outro também que era porque eu amo você, que seria, escrevi isso, eu não, né? Nós, eles que meditaram, escreveram isso por amor a cada ser humano aqui. Mas também achei que ficaria um pouco dúbio. E finalmente optei por Você é Deus, dentro da temática do livro. Eu particularmente acho que ficou muito bem, realmente esse título nasceu, né, do próprio livro, né? E o título em si, eu acho que ele cumpre um papel também de dar um impacto, né, muito forte em quem vê esse título e faz com que gere-se um debate automaticamente, nem que seja interno dentro da própria pessoa, que vai fazer ela querer ver e conhecer o livro. Então, acho que o título tem que ter essa função mesmo, de fazer com que o leitor se torne interessado em conhecer o conteúdo, de fato. Eu posso voltar depois, aqui, durante o nosso debate, a fazer alguma pergunta a você, lógico, né? Porque vocês três convidadas, as duas convidadas e você que está lançando o livro, que vão, assim, dar uma palhinha aqui para o público acerca desse tema, né? Você é Deus. Esse tema é um tema, quer dizer, se a pessoa de fato entende isso como uma verdade, você é Deus, ele traz muitas implicações, né? Implicações em diversas, em todas as áreas de nossas vidas, né? E é Sim. por conta disso que eu queria já começar aqui o debate com nossas convidadas. Eu posso começar com Marta, por exemplo, perguntando o seguinte, Marta: quais as implicações que um título como esse, eu não digo título, mas com uma afirmação dessa, né? Você é Deus. Quais as implicações religiosas, já que Deus, a gente sempre coloca Deus no contexto religioso, né? Quais as implicações religiosas, os impactos para as religiões que uma afirmação dessa pode trazer? Você é Deus. Olha, eu acredito que a religião, ela deixou de ser o propósito que ela deveria ter, ela deixou de ter. Porque quando você fala em religião, o propósito da religião seria nos religar, né, com a nossa fonte primordial, seja Deus, seja o éter, seja né, o que se queira usar para referir a essa fonte criadora. O objetivo da religião era para ser esse. E o que a gente vê é que se transformou simplesmente em comércio, né? E eu não quero ser taxativa, presunçosa, dizendo que todas as religiões se perverteram, né? Não acredito nisso, mas a grande maioria. Então, quando você joga uma informação que vai contra o status quo, que o que tem a religião hoje é isso, né? É uma concordância geral, é uma normose em achar que Deus está fora. Quando, na verdade, ele sim está fora, mas também está dentro. E esse dentro é que as religiões não nos permitem acessar. Ou melhor, não é que elas não nos permitem, elas fazem tudo o que é possível para que a gente não acesse essa informação de que ele está dentro. Então, eu acredito assim, que essa é um título de um livro, né? Com Você é Deus, para as religiões é uma coisa assim, que vai causar uma polvorosa. Quem for ler esse livro, que estiver dentro de uma religião, essa pessoa vai ver aquele conteúdo e vai falar, caramba, eu sou isso. Né? Eu sou isso, eu vivo isso, eu sinto isso. E por que na minha igreja, na minha religião, a informação que me passam é outra? Né? A informação que eu tenho dentro da religião é que eu tenho que pedir para alguém que está fora de mim.
né? Então, eu acredito que vai ser uma coisa inevitável. Tanto esse livro da Denise, quanto outros que surgirão certamente, porque essa informação já está vindo, né? De vários locais, de várias formas, essa informação está chegando para mais e mais e mais pessoas. Inclusive, eu percebo que muito mais gente está buscando essa informação, porque não encontra mais essas respostas dentro da igreja. Né? Seja qual religião for. Todas as religiões que deveriam estar nos encaminhando para a nossa divindade que habita em nós, elas nos afastam, né? Então, eu acredito que o que está mais próximo de nos trazer a divindade para nosso conhecimento, porque ela está dentro de nós, mas a gente não conhece, né? Eu acredito que a filosofia está muito mais perto do que propriamente as religiões. Então, um título desse não impactaria a filosofia, porque a filosofia já diz isso, né? Se for pegar todos os grandes filósofos, eles falam exatamente isso, que nós somos deuses, né? É isso que Marta falou, Denise, é que ela percebe que está havendo uma mudança consciencial que permitiu o surgimento desse livro. E você disse que por muitos anos esperou, achando que não era a hora. Você concorda, então, com ela? Foi por isso que você resolveu agora lançar o livro? Você também percebe que está havendo alguma mudança? Eu acho que estamos num momento, principalmente neste ano de 2020, com essa pandemia, estamos num momento bem crítico, momento especial da nossa história e da nossa evolução. Eu acho que é um momento de reflexão. Embora haja mais histeria do que reflexão nesse momento. Agora, esse é um ponto que todo mundo não aguenta mais, e seria um momento de aguentar só mais um pouquinho. Então, acho que este momento é um momento interessante para que, com essa eclosão, com toda essa busca que a Marta comentou, que eu não acredito que seja única no sentido assim, quando você tem uma ideia, ou quando você resolve colocar essa ideia para o mundo, outras pessoas na mesma vibração fazem o mesmo. Tanto que há muitas coincidências e descobertas e prêmios Nobel que foram ao mesmo tempo. As pessoas não se conheciam, eram de países totalmente diferentes e descobriram a mesma coisa. Então, desta mesma forma, o que eu estou falando no livro, que me passaram para falar, acredito que seja o momento mais adequado, que de agora em diante, após essa mudança radical na vida de todo mundo, eu acredito que muitas pessoas estarão em busca de uma ampliação de consciência. O mestre Saint-Germain já dizia, o eu sou, que era o segredo de tudo. Talvez ele quisesse dizer isso mesmo, eu sou Deus. Não sei. Mas concordo com Marta que, nesse momento, muitas outras mensagens similares, melhores, mais enriquecidas, possam surgir ao mesmo tempo desse livro. Mônica, eu queria passar para você também a oportunidade de falar justamente sobre isso que a gente está falando, dar o seu complemento aí, se você quiser, mas já ampliando para, eu falei os impactos que isso causaria no mundo religioso, né? Digamos, essa verdade, se as pessoas crerem nela, haverá um impacto, né, nas religiões. Aí eu pergunto a você, além disso, pode completar também, dando a sua opinião, mas aí você já estende para o impacto nas relações interpessoais. Que tipo de impacto isso poderia trazer, digamos, se a pessoa crer, entender? Porque não é uma questão de crença, não é uma questão de fé, é uma questão de consciência. Digamos que essa consciência se acenda na cabeça de uma pessoa, e no mundo todo, ficticiamente, que impacto isso teria nas relações interpessoais? E se quiser também falar sobre a questão da religião, você pode dar sua opinião.
aí estende para essa questão das relações interpessoais também. Desde pequenininha, sempre me falavam que Deus estava lá fora, que Deus estava no céu, que Deus ia castigar. Sempre lá fora, lá fora, lá fora. Mas agora eu percebo que o lançamento desse livro, a publicação e as informações metafísicas, a física quântica, tudo está exatamente conspirando positivamente para essa conscientização e para esse ganho do poder pessoal. As pessoas têm poder pessoal íntimo e elas sempre foram ludibriadas pelas instituições religiosas. Infelizmente, era dessa forma. Mas agora a gente ganhou uma maturidade tal que a sede prática de viver exatamente esse poder interior pessoal em gratidão, em amor e em perdão, ganhou uma proporção geométrica. E isso muda completamente a nossa relação interpessoal. Porque agora a gente começa a trilhar os primeiros passos da gratidão, verificar as coisas que acontecem na nossa vida e perceber a gratidão por aquilo ter ocorrido, independente de se deixar influenciar por aquelas coisas, aqueles fatos, aquelas pessoas. Começamos agora a cultivar o conceito prático do amor. E o amor, primeiro, começa de dentro de mim, e lógico que na minha relação com as outras pessoas, isso tem um impacto gigante. Então, esse desenvolvimento da consciência pessoal, através da filosofia, através da metafísica, através da física quântica, através das programações neurolinguísticas, que vão limpando até os nossos subconscientes, desse, sabe, sem querer ofender, já ofendendo, esse lixo religioso todo que a gente tinha dentro da gente. E eu sou testemunha disso, porque desde criança eu falo, nossa, mas Deus está lá fora, Deus está lá fora, Deus está no céu. Eu falava, nossa, mas cadê esse negócio de Deus? Cadê esse Deus? Até que eu percebi que dentro de mim faz exatamente, absolutamente todo sentido. Inclusive, eu estava lendo uma frase do Universo, que o Universo sempre diz sim. O nosso poder de decisão criativo, o nosso poder de decisão daquilo que a gente tem como propósito. Aí pensei, o que eu posso fazer para ser útil com os meus dons e talentos para mim mesma e também para as outras pessoas? E essa resposta surgiu a partir do momento em que eu leio esse livro. Falei, nossa, é útil para mim, mas de que forma esses meus talentos podem ser úteis para a humanidade? Essa renovação que é extremamente importante nesse momento agora. Uhum. É isso que eu fiz a reflexão. É isso mesmo. Marta, essa, digamos, a implicação, né, de uma pessoa entender e absorver essa ideia, você é Deus, com certeza isso traz uma responsabilidade muito grande para a própria pessoa, no sentido da criação de sua própria vida, né? No contexto da sua própria vida. Então, a vida da gente ela é cheia de desafios, é cheia de coisas agradáveis e de coisas desagradáveis. E sendo, digamos, sendo verdade essa afirmação, você é Deus, quer dizer que as coisas, nós temos um poder muito grande de criação, né? De que forma esse poder de criação da pessoa, sendo ela um componente também da consciência divina, de que forma a gente pode interpretar, digamos, as coisas que nos acontecem, a responsabilidade que a gente tem pela criação de tudo que está em volta da gente. O que você poderia dizer sobre isso? Então,
Eu sempre gosto de fazer um paralelo, né? Por que a gente sofre tanto quando acontecem coisas negativas, coisas ruins, e a gente se alegra tanto e fica tão feliz quando acontecem coisas boas, né? Porque, nossa, o que acontece? Tanto a positividade quanto a negatividade são polos do mesmo, né? Então, é uma tesoura. E quando a gente aprende que logo após um evento positivo virá um evento negativo, a gente aprende que nesse momento positivo, a gente sim pode comemorar, não tem nada de errado em comemorar um evento positivo na vida, né? A alegria é um remédio para a vida, né? Mas, por outro lado, a gente tem que reservar um tempinho, enquanto ainda está nesse momento de positividade, de coisas boas, para exercitar a musculatura emocional, psicológica, para o próximo momento, porque ele certamente virá, né? E quando chega o momento da negatividade e que você está emocionalmente fortalecido, psicologicamente, espiritualmente, né, particularmente, maiormente, né, fortalecido, passa. Vai sofrer, talvez, né? Às vezes nem sofre, está passando por uma negatividade e está sentindo ali uma alegria imensa por estar passando por aquilo, por saber que aquilo, no fundo, é o que melhor poderia ter acontecido. E logo em breve vem novamente um evento positivo. Então, é cíclico, né? O bem e o mal, tudo. A dualidade, o que a gente vive a dualidade, e o bem e o mal. E as implicações que isso tem na vida depende de como a gente observa. Né? E tudo na física quântica já diz, né, que o elétron se comporta de forma diferente dependendo do olhar do observador. Então, como é que a gente está observando o fato? Né? Porque o fato existe. Agora, a interpretação que nós fazemos do fato é que faz toda a diferença. E, como dizia Platão, né, com seu mundo das ideias, tudo reside no imaginário, tudo está na imaginação. Então, aquilo que a gente imagina, sentindo efetivamente aquilo como real, a gente cria. Então, o que nós deveríamos estar criando nesse momento, né? Não tá essa coisa, esse desespero, esse povo nessa agonia, né? E correndo para todo lado e tal. Quem não está correndo para todo lado é aqueles que no momento de alegria, de felicidade, não estavam diante de uma TV assistindo Big Brother. Nada de errado também de assistir Big Brother, tudo bem, né? Agora, que existe a causa e efeito, existe. Existe ação e reação, existe. Então, assim, quem no momento de alegria, de toda aquela facilidade de vida, estava buscando autoconhecimento, buscando se autodesenvolver, sabendo de onde que veio, o que está fazendo aqui, para onde está indo, essas pessoas, com certeza, nesse momento, não estão nessa agonia, nesse desespero. É isso que eu entendo como implicação do que se está vendo hoje, o porquê que está vendo e o reflexo disso, né? Então, que Deus é esse que está deixando acontecer tudo isso na humanidade, e aqueles que já eram super ricos estão mais ricos, né? Mais bilionários, e aquela camada que estava ali pelo meio está se dissolvendo. Tá, mas que Deus é esse que deixa acontecer isso? Ele não interfere. Simplesmente ele não interfere. Quem está interferindo somos nós mesmos. Com a nossa própria mente, com a nossa própria criação, estamos criando para nós, cada qual sua própria realidade. É isso que eu entendo. Paulo, diga aí, Denise. Eu posso contar algo quase, eu digo cômico, para ilustrar e para podermos descontrair mais um pouquinho. Claro. No dia, exatamente o dia não me lembro, mas assim, vamos dizer que foi 22 de outubro. Eu estava fazendo uma limpeza de garantias e notas fiscais, que já não tinham mais razão de estar comigo, aquela limpeza de mês. E ao tocar a nota fiscal do meu celular, uma voz me disse: você não vai ficar com este celular nem por um ano. Na hora, eu achei que era um aviso muito sem pé nem cabeça, porque não fazia nem um ano que eu estava com esse celular. Iria completar exatamente, semana que vem ia completar um ano. E eu pensei, imagina, eu não sou pessoa de comprar celular a toda hora e sem uma razão, porque o celular eu tinha comprado o ano passado, porque o meu antigo celular não marcava o horário que não é de verão.
Então, para usar aplicativos de banco, precisava de um telefone celular que eliminasse o horário de verão. E não sei por que o que eu estava não eliminaria, não estava eliminando. Comprei esse celular e fiquei com ele, ainda sem completar um ano, e em outubro ouvi essa mensagem. Mas a gente não aprende, né? Por mais que já tenha vivido um monte de intuições e avisos. E é isso que a Marta falou agora. Estou fazendo uma analogia, Marta. O que foi que eu fiz? Discuti com a intuição. Disse, não, é um absurdo, não vai acontecer. Eu não sou pessoa de trocar de celular toda hora. Feliz da vida, dia 24 de outubro, estava querendo voltar para casa, eu tinha ido ao centro, uma rua deserta, mas não aquela deserta sinistra, mas uma rua ampla, iluminada, não tinha quase ninguém passando, não vi pessoas passando, olhei para a esquerda, olhei para a direita, peguei meu celular e fui chamar um Uber. O que aconteceu? Passou um ciclista e carregou meu celular. E na hora eu não lembrei porque eu levei um susto. Mas aí, vamos voltar a Marta. Se eu estivesse com ele no rosto, eu talvez tivesse caído, porque a violência foi muito grande. Ele passou voando por mim, carregou o celular. Só que estava na minha mão, não estava no meu rosto. Depois, refletindo sobre o fato, eu disse, pois é, me dei uma bronca. Não discuta com as intuições. Primeiro pergunte de que modo que esse celular pode não ficar com você por um ano. Sendo roubado, quebrado, sendo, sei lá, desconfigurando, né? Mas não, eu preferi discutir com a intuição. Então, é isso que eu digo, tudo, e foi um momento infeliz, entre aspas, né? Um momento ruim, porque emocionalmente você leva um choque. Mas eu comecei a dar risada depois, quando cheguei em casa. Eu disse, quem manda você não escutar, você essa mania de responder logo? Eu me dei uma bronca e comecei a dar risada. O que eu poderia fazer? Chorar? Risada, não fui? Então, isso é a gente se descontrair. Verdade. Eu posso também contar um caso, já que ela contou, que estimulou e me incentivou mais a sentir a gratidão, porque eu tinha solicitado um livro para uma rede bastante renomada, que eu não vou nem citar, e na hora que eu entrei no site, falou que já tinha sido entregue o livro no dia 5 de dezembro. Eu falei, uai, eu não recebi o livro ainda, o que será que aconteceu? Aí eu mandei uma mensagem para essa empresa, mandei uma mensagem para a transportadora, porque às vezes a mercadoria ainda está em trânsito. Aí eu até comentei com meu esposo, eu falei, ué, a gente compra o livro, não recebe, e no site que está recebido? Na hora me veio essa inspiração, falando assim, a melhor oração que você pode fazer chama-se gratidão. E aí eu comecei a parecer uma doida, porque eu comecei a sentir dentro de mim a gratidão, agradecendo as leituras que eu já estava fazendo desse livro, os capítulos e os passos, que é um livro específico do Napoleão Hill, que fala exatamente do fluxo do universo para ter exatamente as conquistas e as realizações que você deseja implementar na sua vida. Eu falei, nossa, gratidão, eu estou amando esses capítulos do livro, em especial o passo 3. Nossa, e eu senti exatamente aquela gratidão dentro de mim, era uma coisa sincera, tanto que, na verdade, parecia uma coisa maluca, porque eu desci daqui, fui exatamente lá embaixo, porque a casa é em cima, fui na caixa do correio, porque senti de ir lá, eu falei, nossa, mas estou ficando maluca. Cheguei lá, abri a caixinha do correio, agradeci, porque estava vazia, gratidão. Mesmo assim, eu não vou me deixar influenciar. Mesmo assim, eu estou muito feliz, porque esse livro está sensacional.
Eu não vou me deixar derrotar com essas coisas que estão me dizendo lá fora que eu não estou com o livro. Paguei e o site já está dizendo que já está recebido, eu aceito que está recebido e que eu já estou usufruindo desses conhecimentos para o meu desenvolvimento interior e para o meu desenvolvimento pessoal. E não é que à noite, o meu esposo, na hora que chega, fala, olha, o Fabiano, que é nosso vizinho, chegou com um pacote aqui, ele é seu. É um livro. Ele tinha recebido, foi o seu vizinho por você. Não me deixei influenciar com absolutamente nada. Só na gratidão, mas a gratidão sincera. Não é aquela gratidão só para os outros verem. Não é aquela gratidão só para inglês ver. É aquele desenvolvimento e aquela confiança sincera de que aquele meu desejo já estava realizado. Então, assim como a Marta falou, eu utilizei o poder da imaginação. E esse poder da imaginação constrói absolutamente tudo, tanto para o negativo quanto para o positivo. E a gente nem imagina algumas vezes que a gente está utilizando a nossa imaginação frente às situações que acontecem. E aí eu falei, agora eu vou fazer desse jeito. E quando utilizo a gratidão dessa forma, sentindo exatamente que aquilo que eu desejo em amor, em gratidão e em perdão já está realizado, incrível, a física quântica diz, e se materializa mesmo, gente. Maravilhoso. Realmente, Mônica, você trouxe agora uma chave muito importante, porque para muita gente, né, esse título do livro, Você é Deus, pode ser muito chocante, porque, como você mesma disse, né, as pessoas estão acostumadas a ver Deus fora, de repente, Deus, alguém diz que eu sou Deus. Como? Se eu fosse Deus, eu estava criando as coisas aí, feito mágico, né? Eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça. E você trouxe uma chave muito interessante, porque a gente tem que saber distinguir, porque nós somos Deus, realmente, quer dizer, eu nem posso afirmar isso. Eu penso, eu acredito, eu tenho essa consciência, né, de que nós fazemos parte de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos só isso. Estamos vivendo aqui uma experiência na carne, né? Então, digamos, nós somos Deus, mas somos Deus vivendo uma experiência no mundo material, vivendo uma experiência no mundo da carne. E isso traz muitas implicações, né? Porque Deus está encarnado num corpo físico, esse corpo físico funciona como um filtro e ele só deixa passar aquilo que o corpo permite. Então, digamos, o que o meu olho for capaz de enxergar é aquilo que eu vou dizer que existe. O que o meu ouvido é capaz de escutar é o que eu vou dizer que realmente está acontecendo, né? Mas a gente não percebe que isso é limitante demais. Até mesmo a sensação de que eu sou eu, o outro é o outro, é muito limitante, né? Mas, então, como eu vou exercer o meu direito de ser Deus? Como eu vou exercer meu poder de criação? E não é nenhuma novidade, se a gente for olhar direitinho, até na Bíblia, Jesus disse, isso que você acabou de dizer, ele disse assim, quando você for orar, em vez de você ficar pedindo coisas, repetindo, isso é desnecessário, Deus já sabe o que você precisa, ele não precisa que você diga a ele o que você precisa. O que você precisa fazer é agradecer como se já tivesse recebido. Com isso ele deu a chave, como ser Deus no mundo material, exercendo o poder da imaginação, que você acabou de trazer. A imaginação, a gente pode chamar a imaginação, a gente está acostumado a chamar a imaginação como algo irreal, mas, na verdade, é a chave que abre a porta do poder de criação. E Jesus falou isso. Muita gente pode estar dizendo, isso é uma blasfêmia dizer que você é Deus, mas Jesus nos ensinou a exercer esse poder de criação. A criação vem do sentimento de que você já tem aquilo que você deseja. E esse sentimento, não importa que mecanismo ele vai usar, ele vai fazer com que aquilo se concretize. Então, é muito mais sábio fazer uma oração de agradecimento, procurando nutrir o sentimento de que você já tem aquilo que você pede, do que simplesmente pedir como se você não tivesse. Porque se você pede como quem não tem, você está criando o contrário, está criando a falta daquilo, né?
Então, esse é o grande segredo, é a grande chave. Se você que está nos escutando, né, começa a perceber que pode existir algo de verdade nessa afirmação, você é Deus, você vai perceber que, crendo nisso ou não, entendendo ou não, você é, e você cria a sua própria vida, né? Vou dar só um exemplo. As pessoas que vivem falando de doença o tempo todo, só falam de doença, que está doente, que o irmão está doente, que o pai está doente. Parece que acontece mais doença com ela do que com as outras pessoas. Ela vai ter muito mais do que contar aos outros, porque ela mesma cria aquilo sem perceber, né? Uma pessoa, por exemplo, eu conheci uma pessoa que só falava em assalto. Não podia sair uma notícia de assalto que ela saía espalhando para todo mundo. Se alguém da família dela fosse assaltado, ela saía contando para todo mundo. E o pior é que acontecia muito assalto na família dela, na vida dela, porque ela alimentava a imaginação. Ela está aqui imaginando que vai ser assaltada. Então, sem saber, ela está exercendo o poder de criação divino que está dentro dela. Então, é muito importante, para quem estiver entendendo o que a gente está dizendo, que o poder de criar como Deus não vem da magia, não vem do desejo do ego, mas vem do sentimento, vem da imaginação, né? Isso é uma chave muito importante. Denise quer falar alguma coisa sobre isso? Quero, você estava falando e me ocorreu fazer uma comparação, não é nenhuma comparação, levantar uma questão. Nós somos todos iguais. Eu quero chegar onde com isso? Então, vamos dizer assim, não somos todos fisicamente iguais. Claro que não. Cada um terá sua face, sua impressão digital, um problema físico ou não, defeito. Teremos chances diferenciadas na vida. Alguns terão muitas oportunidades, outras não terão tantas oportunidades. Mas numa única coisa nós somos todos iguais, na alma. Uhum. E a alma é como vamos usar o nosso animal preferido, um cavalo correndo desabaladamente pelas colinas, sem nada para impedi-lo, sem nenhum obstáculo, com o vento batendo no rosto. Essa é a nossa alma. Ela pode tudo. Uhum. Ela pode imaginar e criar o que ela quiser. Ela tem esse poder. Esse você é Deus, como você mesmo pontuou agora, não é uma questão de ego. É uma questão de reconhecer que você é uma partezinha do todo. O todo, o universo, vamos chamar de todo, ele está dentro de nós. E, ao mesmo tempo, nós estamos no todo. Através desta alma imortal, dessa alma eterna que nós temos. Cada um de nós é dono da sua própria alma. É o maior tesouro que nós podemos ter. E se nós abrirmos a consciência, fizermos esse trabalho de desapego, de humildade, de amor ao próximo, de todas essas valores que nós acreditamos que sejam a chave vamos dizer, do bom convívio, se nós utilizarmos isso, nós estaremos igual a esse cavalo correndo desabaladamente nas colinas, né? Esse que está atrás de Mônica ali, né? Exatamente. Aqueles corcéis lindos ali. Uhum. Agora eu entendi por que ela usa esses cavalinhos aí. E aí, para completar só o que a gente estava comentando, a Marta falou das oscilações do mundo para o positivo e para o negativo. Eu estava estudando as ciências herméticas e eles estavam contando como você faz para sair dessa pulsação. Porque o mundo é assim mesmo, tem positivo, tem negativo. Tem bom, tem ruim. Tem a maré boa, tem a maré negativa.
mas os herméticos e os hermetistas explicam como você faz para deixar esse positivo e esse negativo, esse pêndulo, passando por baixo de você. E é justamente isso que você falou, Denise, relativo à sua conexão e à sua sintonia com o eu superior. Aí você, quando está elevado e nesta sintonia de confiança e nessa sintonia de eterno, todas as situações, sejam elas muito maravilhosas, muito surpreendentes, muito mágicas, ou sejam elas muito trágicas, muito aterrorizantes, muito entristecedoras, a gente vive essas situações, mas não se deixa influenciar com absolutamente nenhuma delas. Sejam elas maravilhosas, fantásticas, sejam elas umas tragédias daquelas que a gente não queria nem para o nosso pior inimigo. Quando a gente se sintoniza com o eu superior, isso faz toda a diferença prática no nosso dia a dia. Sim. E não é uma coisa assim que, é só místico que faz. Não. Cada um de nós faz. Quando tem exatamente essa consciência e quando sabe limpar o seu subconsciente. Assim como o Paulo falou, da pessoa que é um ímã só para a doença. Por que não ser um ímã para a saúde? E eu vivenciei isso na prática para mim. Hoje eu estou com 54 anos, com 49 anos eu comecei a ter pressão alta, sendo que a minha pressão sempre foi 13/8 e o meu batimento cardíaco 80. E eu comecei a me deixar influenciar de uma forma que a minha pressão, nossa, ficou estrondosa. Na hora que começou a acontecer isso, eu me revoltei. Eu falei, nossa, mas o que será que está acontecendo comigo? Aí eu fui no Eu Criado Mundo, tinha um monte de fórmulas, um monte de medicamentos, um monte de coisas que eu estava tomando, eu até somei, eram 3, acho que uns 8, fora o remédio de pressão. Eu falei, nossa, eu não quero ficar velha me entupindo de remédio, não. Eu não quero isso, não quero. Aí comecei a tomar uma outra decisão. Aqueles magnésios, aquelas vitaminas, eu eliminei absolutamente tudo aquilo. Para que eu ia tomar aquilo? Não fazia o mínimo sentido. E com o remédio da pressão, eu comecei a fazer a utilização, medindo exatamente a pressão todos os dias, 2 vezes por dia, mas eu vibrava em gratidão pela minha saúde, limpando o meu subconsciente daquela mania de remédio, daquela mania de doença, daquela mania que eu tinha que me entupir desses medicamentos todos. E o resultado, depois que acabou exatamente eu não deixei de tomar o remédio não, tá? Depois que acabou essas doses de remédio, eu comecei a medir a pressão, voltei na médica, fiz os exames, até ela ficou boquiaberta, falou, nossa, o que você fez? A sua pressão está normal, está 13/8. Aí eu falei, eu tomei consciência e tomei vergonha na cara, e eu larguei de ser uma criança mimada, que aceita tudo aquilo que os outros dizem que é para as pessoas acima de 50 anos. Ficou velha? Vai ter que se entupir de remédio mesmo. Ficou velha? Vai ficar com dor na junta. Ficou velha? Vai acontecer tal coisa e tal coisa. Por que isso daí? Quando você olha o seu subconsciente, olha tudo aquilo que você já aprendeu, a vida muda completamente. E você faz essa sintonia com o eu superior mesmo. E essas oscilações todas ficam para lá. Pois é. Marta, aproveitando o que Mônica falou, eu também já fiz um curso de hermetismo. Hermetismo é um conhecimento que vem lá do Egito antigo, né? Naquele tempo, era o deus chamado Tote, que representava esse conhecimento, que depois passou para a Grécia e depois passou para Roma, né? E mudou de nome, né? Passou a se chamar Hermes. Hermes, o Tote, passou a ser o mesmo deus Hermes. Daí vem o hermetismo, né? Isso foi escrito e tal. E o hermetismo fala que tudo é um. Tudo é uma coisa só, é um. Fala também que tudo é mental. Quer dizer, ele quer dizer que tudo é mente, tudo está na mente.
é a mente de Deus, né? A mente única, que está presente em tudo. E eu também já estudei alguma coisa sobre a teosofia, né, de Madame Blavatsky, e Sim. fiquei impactado com o que ela falou. Ela disse assim: só Deus existe e mais nada. Quer dizer, é equivalente a dizer tudo é um, né? Ou tudo é mental, só Deus existe. Isso amplia o título do livro de Denise, de Você é Deus para Tudo é Deus. O que é que você acha disso? O que é que você pensa sobre essa afirmação? Tudo é Deus. Então, na verdade, o que eu entendo é que entre o preto e o branco existe um arco-íris de cores, né? Sim, eu acredito que tudo é Deus, mas ao mesmo tempo, o que seria esse tudo? Né? Eu comparo assim, uma pedrinha de sal na mão é uma pedrinha de sal. Agora, essa pedrinha de sal num balde d'água, ela deixa de ser uma pedrinha de sal, mas ela continua sendo sal. Mas ela está na água. Então, quer dizer, esse Deus, eu imagino que esse Deus, em algum momento, ele decidiu se experienciar na matéria, né? E o verbo Sim. se fez carne, né? Quando o verbo se fez carne, essa pedrinha de sal se precipitou nesse balde de água, ele continua na água, né? Só que a gente não vê, mas ele está ali. Então, tudo é Deus? Sim. Mas nós, cada um é um fragmento dessa divindade. A questão do hermetismo, né? O universo é mental, não tem a menor dúvida de que o universo é mental. Porque quando a gente passa por uma experiência de EQM, em que a consciência se desprende do corpo, ela continua existindo, né? Então, o universo é mental, e ele, assim como é em cima, é embaixo, né? No Caibá não fala isso, né? Exato. Assim como acima, é embaixo. Então, tudo aqui não deixa de ser um espelho. É um holograma daquilo que somos em outra esfera, em outra dimensão, muito mais real do que aqui. Quando a gente fala no mundo das ideias de Platão, quando a gente fala que a imaginação cria, né? E que a física quântica veio para reforçar isso, não há a menor dúvida de que esse Deus, né? A palavra Deus do Elohim, que são deuses. Então, quer dizer, por aí você já vê a pluralidade de Deus, né? Então, Deus é plural. Como é que a gente vai dedicar uma adoração, uma fidelidade, uma coisa, um sofrimento, uma vida de sofrimento para um ser personificado? É loucura. Essa é a grande verdade, é uma loucura. Claro, em algum nível isso foi implantado em nós, mas cabe a nós, enquanto seres programados, porque eu acredito que a gente vem para essa terra com uma programação de fábrica, né? E cabe a nós decidir quais dos aplicativos que nós vamos ativar. Então, a gente tem os aplicativos instalados no nosso software, no nosso programa. Quais nós vamos ativar? Eu quero ativar o aplicativo da doença? Inconscientemente a gente ativa, né? Então, como que eu faço para desativar esse aplicativo? Buscando o autoconhecimento, buscando essa fonte, e essa fonte tem tudo, todas as informações estão no nosso registro acástico. A gente consegue acessar essas informações. Eu já consegui resolver tantos problemas na minha vida que eu nem imaginava que eu mesma estava resolvendo. E hoje eu falo, caramba, aquilo eu não recorri a remédio, eu não recorri a nada. E aquilo se resolveu magicamente na minha vida. Não foi magicamente, eu resolvi aquilo. Só que hoje eu tenho consciência disso. Então, aí, automaticamente você percebe que existe o determinismo e existe o livre-arbítrio. Então, quando você chega nesse mundão, que você não faz nada, absolutamente nada, você está fadado ao determinismo, né? Então, por quê? E aonde que entra esse livre-arbítrio? Quanto mais a gente se coloca a caminho da nossa busca, a gente se coloca a caminho do livre-arbítrio. Porque ele só é livre para quem merece. E como que faz para merecer o livre-arbítrio? É correndo em busca de quem nós realmente somos. Porque quando você se descobre Deus, quando você se descobre detentor desse poder, você percebe que você é livre, né? A única forma de ser livre mesmo é a autoconsciência. Eu penso dessa forma.
É isso mesmo. Aproveitando uma coisa que você falou na pluralidade divina, né? Isso é muito interessante, porque a gente sempre acha que Deus é alguém, né? Deus é uma pessoa, quando Deus é algo plural, né? Quando a gente diz assim, só Deus existe, a gente pode ver ele como uma unidade, mas ver também como uma pluralidade, porque afinal de contas, tudo que existe está fragmentado, né? Inclusive o hermetismo fala isso, né? Um dos princípios é a fragmentação. Quer dizer, Deus, ele se fragmenta em uma infinidade de criaturas, não só materiais, mas também espirituais, de todos os planos existentes. Então, Deus é uma coletividade. Ao mesmo tempo que ele é ele é plural também. Quer dizer, a matemática divina é um pouco diferente aí da matemática da gente, porque um é igual Só uma observação, Paulo. Só uma observação. Lembrei de uma coisa. Além disso, né? Além disso, agora está muito, né? Muito em alta, muito na moda, que entram modas, né? Tanto de vestuário quanto de palavras, né? Agora está na moda a questão do somos todos um. Sim, somos, né? Somos todos um, mas ainda assim somos indivíduos. Né? claro. E Jung já falava isso, sobre a importância da individuação. Porque quando não nos entendemos como indivíduos, não conseguimos pertencer a um todo. A única forma de conseguirmos nos enxergar como todos um, né? sendo uma unidade, é conseguindo nos entender primeiramente como indivíduos. Né? E como indivíduo, quem eu sou enquanto indivíduo? Né? Quem eu estou sendo? O que eu estou fazendo com as ferramentas que foram entregues para mim? Né? Porque a partir do momento em que eu aprender a lidar com todas as ferramentas que me foram entregues, aí sim eu vou conseguir fazer alguma coisa pelo coletivo, por esse todos um que somos, né? Inclusive, assim, todas as Você estava falando mais uma coisa que é com relação a um outro ponto que vai exatamente complementando. Ser indivíduo é exercer a criatividade de Deus. Cada indivíduo tem exatamente esse poder criativo, exatamente para suprir a humanidade com seus talentos. Exatamente. Eu estava falando que a gente vê muito nas EQMs, a razão da pessoa voltar e não ficar lá é que a pessoa tem um propósito a cumprir, que ainda não foi completado. Exato. E que só ele pode cumprir aquele propósito, ninguém mais. Quer dizer, ele, com todas aquelas características, digamos que seja uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa complicada, uma pessoa que a gente sabe que existe, né, suas limitações, mas é exatamente daquele jeito que ele veio, com suas limitações, com suas dificuldades, com suas teimosias, né, que ele vai cumprir o propósito, e só ele pode cumprir. Quer dizer, essa é a importância que Marta falou da individualidade, né, dentro da unidade, porque é uma unidade e, ao mesmo tempo, ela é fragmentada e cada fragmento tem um propósito a cumprir. Então, o difícil é justamente isso, porque a gente quer crer numa coisa ou noutra. Ou a gente é indivíduo ou a gente é tudo. Mas, na verdade, a gente é as duas coisas. Né? Eu acredito. Sim, tem de fato. Para dar um arremate, a pluralidade de Deus somos nós. Exatamente, nós. E todas as outras criaturas também. Não somente seres humanos, animais, a natureza, tudo que você olha e diz, que milagre, tudo isso é um milagre. Então, não somos só nós, mas como chamas divinas, nós, seres humanos, e acredito sim, talvez seguindo um pouquinho da linha budista, os animais numa consciência mais primitiva, mais adormecida, mas que no futuro, com muitas e muitas vivências, se tornarão consciências mais iluminadas, né? Então, a pluralidade de Deus é tudo, é a natureza, os animais, os seres humanos, é tudo. Eu aproveito, Denise, para perguntar a você, uma vez que a gente entenda, né, que a gente se conscientize de que tudo é Deus, de que forma você acha que isso pode impactar a nossa relação com a natureza? Hoje em dia,
está aí na televisão todos os dias, né? Um grupo de seres humanos defendendo, protegendo a natureza e dizendo que ela não pode ser destruída, ao mesmo tempo outro conjunto dizendo não, a gente tem que interferir, porque a gente tem que produzir, a gente tem que desmatar, porque a gente tem terra, né? Vamos plantar, vamos produzir riquezas. E, ao mesmo tempo, a produção de riqueza está destruindo, né? a nossa biosfera, nossas condições de equilíbrio, de vida. Então, eu acho que você deve ter alguma coisa a falar sobre o impacto. Digamos que esse seu livro seja lido e que ele consiga acender a chama da consciência em muitas mentes, de que forma isso pode impactar nossa relação com o planeta e com o cosmos, de modo geral, porque agora a gente não está mais só no planeta, a gente já está indo para o espaço, para a Lua, a gente já está indo para Marte, né? Daqui a pouco a gente vai se espalhar por aí. De que forma isso pode ser impactado? Bom, antes de tudo, essas riquezas que são tão necessárias aos homens tornar-se-iam desnecessárias. Eu diria isso. Porque não de todo, porque uma vez investidos, né, de um corpo que precisa se alimentar, que precisa vestir, ser vestido, né, isso não elimina necessidades básicas, mas também não as torna prioridade. Por quê? Nós vivemos num mundo onde impera o dinheiro e o poder, né? Então, tudo gira em torno do poder e do dinheiro. Produzir mais dinheiro dá poder, ter mais dinheiro também dá poder, tanto que estamos vivendo uma época, não só no Brasil, corrupção existe em todo lugar, pequenas corrupções e grandes corrupções. Mas imaginando um mundo onde as pessoas aceitassem e começassem a vivenciar isso, eu acho que teríamos um mundo mais gentil, no mínimo mais gentil. Essas coisas necessárias que precisam ser industrializadas, depois vendidas, e talvez a gentileza estivesse numa distribuição mais justa, olhar para aquele irmão que não tem um teto sobre a cabeça, aquele irmão que sofre, que passa fome. Quantas pessoas morrem de fome? Muitas, eu particularmente acho uma estupidez sem tamanho. Saber que neste minuto que nós estamos, nesse momento que nós estamos aqui, quantas e quantas crianças morreram de fome? Quantas outras de uma doença que não tem meios para curar, são distantes de um local que ofereça uma cura, ou pelo menos um atendimento médico. A gentileza estaria tanto para com outras pessoas, como para com o planeta. Porque visar lucro é abusar do que foi dado de graça para nós, porque o planeta é muito generoso. E nós não estamos sendo gentis com essa generosidade. E o tratamento entre as pessoas também mudaria. Porque, às vezes, eu penso que estamos voltando para a era das cavernas. Que estamos vivendo uma época de muita discriminação racial, discriminação de gênero. É natural. A gente sabe que quando uma questão é levantada, é como jogar uma pedra no fundo de um lago arenoso ou lamacento, né? Aquela pedra vai fazer com que a lama suba, que a água fique turva, mas logo depois tudo se acomoda. Então, essa gentileza, eu vejo a palavra gentileza, né? Como eu gostaria que a gentileza voltasse a imperar, não aquela gentileza hipócrita, não, uma gentileza de coração, porque a hipocrisia não adianta de nada, mas como a Mônica falou também,
que tudo venha de forma honesta, que a tua gratidão seja honesta, que o teu gesto de auxílio seja honesto, que a tua palavra seja honesta, que o teu sentimento seja honesto. É basicamente isso. Adoraria que houvesse esse impacto. Olha, para muita gente, o título do livro, Você é Deus, pode parecer uma blasfêmia, né? Para muita gente que acredita na separação, no Deus lá e a gente aqui, né? Isso é uma blasfêmia. Há quem diga até o seguinte, que essa foi o argumento da tentação, né? Lá na Bíblia, em Gênesis 3, a serpente usou esse argumento, né? Para seduzir Eva. Ela disse assim: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E aí muita gente religiosa diz assim: tá vendo? Isso que ela está dizendo aí, você é Deus, é uma tentação. É a tentação da serpente para seduzir o homem, desobedecer a Deus, achar que é Deus. Mas eu, depois do que você falou, eu fico pensando, que serpente é essa? O que será que essa serpente, né, esse demônio, o diabo, sei lá, iria conseguir se ele nos convencesse de que nós somos Deus? Pelo que você pintou aí, o mundo se transformaria, né, numa gentileza sem fim, né? Porque a gente não conseguiria mais fazer mal a ninguém, a gente não conseguiria mais agredir o outro, mesmo que a gente fosse agredido, né? A gente não tanta coisa que a gente vê na televisão aí, assassinato, violência, todo dia a gente vê. Se as pessoas acreditassem que o outro é Deus, ele iria fazer isso? Não iria, quer dizer, se realmente a consciência, eu não gosto da palavra acreditar, porque vem de crer. Crença já vira algo fora da gente. Eu prefiro a palavra consciência. Se você tiver a consciência de que o outro é Deus, você jamais vai fazer um mal ao outro. Esse outro pode ser até seu inimigo. Pode ser um animal que vai lhe morder, né? Como a gente já tem historinhas aí que conta, né? De um homem que foi salvar um escorpião que estava se afogando. Se não me engano, era dentro do budismo que tem essa história. Ele ia passeando na beira de um rio e tinha um escorpião se afogando. Então o mestre estava com seus discípulos, o mestre pegou esse escorpião, tirou de dentro d'água, para ele não se afogar. Sim. Quando o escorpião estava sendo tirado, ele mordeu a mão do mestre, né? Mas mesmo assim, o mestre soltou ele, mas ele voltou a pegar e voltou a salvar. Aí o discípulo disse: como é que você fez uma coisa dessa? O animal lhe morde e você salva ele 2 vezes, mesmo depois que ele lhe mordeu. E ele disse: olha, cada um tem que agir de acordo com a sua natureza. A natureza do animal era me morder, mandava ele me morder, me ferroar. Mas a minha natureza mandava eu salvar ele. Então, quer dizer, é amar o outro como ele é, amar o outro respeitando a natureza do outro, mesmo que esse outro seja algo que venha lhe agredir. Quer dizer, isso é uma coisa tão sublime, tão alta, que fica difícil a gente crer que o mundo um dia vai chegar nessa consciência. Talvez não chegue nunca, o mundo como uma coletividade, mas com indivíduos que nós somos, aos poucos esses indivíduos vão se iluminando, né, e vão subindo para outras alturas, outras dimensões de existência, e talvez esse planeta nunca, como uma coletividade, ele possa se iluminar todo, porque eu acho que se ele se iluminar todo, ele perde a função que ele tem, que é de nos provar, de nos provocar, né? De nos colocar diante da dualidade, diante dos contrastes. Eu acho que alguém só consegue se iluminar e entender isso diante do desafio de amar o outro como o outro é. Então eu pergunto: que serpente é essa? Que diabo é esse que lançou? Será que isso é algo ruim que o diabo propôs? Eu não estou aqui querendo ser o advogado do diabo, né? Mas eu estou querendo apenas assim, chamar a atenção para a interpretação de um mito, né, que muitas vezes é interpretado de forma distorcida. E estou aqui abrindo a possibilidade da gente interpretar isso de uma outra forma, né? Talvez o mito de Adão. Aí eu pergunto a você, Denise, você que estuda muito a Bíblia, né? Você acha que
eu não estou considerando Adão como um ser que existiu, Sim. mas, digamos, considerando Adão como a humanidade. Quando a humanidade come a fruta e conhece o bem e conhece o mal, ele começa a distinguir o bem do mal. E sai daquela condição de inocência do paraíso. Para você, isso foi uma queda ou foi um salto? Porque muitas religiões diz que Adão caiu porque pecou, né? E eu pergunto, comer a fruta, tomar consciência de bem e mal, e ser como um Deus, porque Deus também lá em Gênesis 3 disse assim, o homem agora é como um de nós. Não podemos mais deixar ele no paraíso, porque senão ele vai viver para sempre, vai ser eterno. Quer dizer, primeiro, Deus te mostra como uma coletividade, não, ele vai ser como um de nós. Segundo, Adão se torna como um deles, e você acha que isso seria uma queda ou um salto? Vamos por partes. Eu encaro, claro, esse mito de Adão, né, como não como uma queda, mas como um salto. Em algumas situações, a serpente é símbolo de cura. Eu já associo também a serpente como um desafio, porque viver no paraíso e não experimentar situações limite, ou situações de sofrimento, que precisam ser superadas. É muito comodismo. E o homem, como fagulha divina, precisa experimentar para discernir. Se você só tem a luz, como você saberá o que é escuridão? Ou, se você só tem escuridão, como saberá o que é a luz? E para tudo na vida. Se você não sofre nenhuma dor, como discernir uma dor e uma sensação de bem-estar? Uma dor moral ou emocional de um estado de felicidade, calma e paz. Não há como. Então, o homem, Adão, a humanidade, deu um salto, sim, deu um salto corajoso ao encontro dessas dualidades, porque só na dualidade você sabe fazer uma escolha. Só existe um meio de fazer escolhas, vivendo as dualidades. Então, esta escolha de conhecer a verdade, é que a verdade é essa, o mundo é dual. Inclusive, Deus é dual. Eu já li muitas matérias onde diz que Deus e o demônio são a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. Então, essa dualidade é muito pesada para você ouvir, para ler, digerir, mas se não é a dualidade, como você sabe escolher, como você vai fazer suas opções na vida? Né? É daí que eu digo, se esse mundo todo se iluminasse, teria que ser inventado outro, como era o antigo, para poder as almas terem onde se defrontar com os desafios, né, com as experiências de ter que escolher, de conhecer e distinguir bem do mal, que é justamente o que aconteceu com Adão, né? Agora, lógico que isso não foi nada fácil, isso não é nada fácil, é um grande desafio, né? Olha, para a gente não se prolongar muito, para não ficar cansativo para quem está assistindo, nem para a gente mesmo, antes de dar a oportunidade de cada um, né, dar a sua mensagem final, eu queria deixar bem claro aqui, Denise, como é que as pessoas que querem receber seu livro, elas lhe procuram através de quê? É algum e-mail seu, algum contato? Sim. Que contato elas podem procurar? Você já tem os meus contatos, Paulo? Então, eu acredito que se você puder fazer a gentileza, e a Mônica também se dispôs, né, a divulgar o meu e-mail, e eu responderei anexando o arquivo do livro em PDF. É só escrever para o meu e-mail que eu encaminho.
Eu vou colocar aqui, na parte de baixo aqui do nosso vídeo, o seu e-mail, para as pessoas poderem ver durante o vídeo, mas vou colocar também na descrição do vídeo o seu e-mail, certo? Certo. Que as pessoas podem lhe procurar por ali e acessar o livro, e aí podem acessar o seu WhatsApp através, mas eu acho que o e-mail seria o primeiro contato, né? Uhum. E Mônica também, Mônica, nós queremos destacar aqui que ela tem também o canal dela, como está escrito aí no nome, Somos Eternos e Infinitos, é o canal de Mônica, e nós somos parceiros, então ela vai também publicar esse lançamento lá no canal dela e vai colocar na descrição também o contato para quem precisar do livro, não é isso? Eu agradeço desejar a Mônica por essa iniciativa e quero também, só finalizando a explicação da contribuição, caso eu não atinja o valor necessário para tornar o livro físico, eu vou pedir até desejar licença às pessoas que contribuírem. Eu estimo que eu consiga, mas se eu não conseguir, se chegar muito perto, vou inteirar e vou editar o livro de qualquer maneira, mas se ficar muito aquém, eu peço a licença antecipada para doar a uma instituição, tá? Uma instituição que dela necessite. Ok, Denise. Vamos exercer a nossa capacidade de criar e vamos imaginar que esse livro vai Exato. ser uma chama que vai individualmente acender muitas consciências. Isso. E que esse livro ele vai tomar vida própria. Ele não é a gente que vai dizer que Sim. destino ele vai tomar, mas vamos imaginar esse livro se tornando, tendo sua vida própria, se multiplicando, iluminando o mundo, e não só assim através do PDF, mas também de uma forma física, nas Sim. livrarias, sendo vendido, nas vitrines, naqueles livros mais destacados. Quem sabe vai se tornar aí um best-seller e vai ser traduzido em muitas línguas. Desde já eu já estou imaginando, eu estou vendo aqui uma vitrine bem iluminada com seu livro logo na frente, e as pessoas se espantando na frente e fazendo fila para comprar. Opa! Com certeza. Gratidão. Vamos criar. Eu já estou criando, já está aqui na minha... Vamos criar juntos. Pronto, ele já está na França e em Portugal. Já? Olha aí. Sim, eu tive a audiência do nosso... da última vez que eu dei uma entrevista com você. As pessoas que assistiram, uma pessoa era de Portugal, outra pessoa era da França. E eu, antecipadamente, já enviei o livro a elas, entende? É bem lembrado. Esse nosso canal, ele é assistido nos 5 continentes. É uma coisa incrível, né? A gente está aqui falando e saber que eu acompanho as estatísticas do canal e vejo que ele é assistido no Japão, na Austrália, nos países árabes, na Europa, na América do Norte, em todos os continentes, literalmente. Então, desde já, ele está sendo lançado mundialmente. Esse é um lançamento mundial. E eu tenho certeza que em outras línguas, as pessoas brasileiros, portugueses e pessoas de língua portuguesa de diversos países, né, como Angola, por exemplo, na África, vão querer traduzir seu livro e vão entrar em contato com você para traduzir para outras línguas, com certeza. Esse não é um livro feito para circular pouco, não. Ele é um livro feito para circular no mundo todo. Então, eu passo aí a palavra para todas 3, né? A gente pode começar aí com Mônica, passar para Marta e depois Denise dar as palavras finais dela. Tá certo? Pode ir lá, Mônica. Excelente essa oportunidade da gente falar a respeito do conteúdo do livro, porque ele desperta dentro de cada leitor a sabedoria que todos nós já temos dentro de nós, e que muitas vezes é um processo muito simples. Perguntar: como eu gero mais saúde? Como eu gero mais relacionamentos saudáveis? Como eu gero as minhas atitudes de uma forma mais produtiva, mais talentosa,
mais dedicada. E aí, a resposta vem, nossa, a gente estava falando do cavalo, galopando a cavalo mesmo, porque a inspiração de Deus vem para dentro de nós, para saber exatamente como que a gente vai interagir com as outras pessoas, com os fatos e com as situações, mas de uma forma onde a gente faça aquela limpeza do nosso subconsciente, daquelas coisas todas que a gente aprendeu lá como criança. Outro dia eu estava até dando risada, porque eu estava fazendo um dos exercícios que falava a respeito das crenças a respeito do dinheiro. Eu quase que nem fiz. Falei, que nada, não tenho crença nenhuma da minha infância não do dinheiro. Aí, o processo começou com um desenho. Na hora que eu vi aquele desenho, eu falei, nossa, e eu achava que estava com o meu subconsciente completamente livre, que eu já comandava os aspectos da minha vida eu mesma. Quando a gente tem esse contato com Deus, essa consciência vai aflorando, a gente vai se refinando, a gente vai se limpando e a gente vai tomando o poder do nosso sentir, do nosso pensar e principalmente do nosso agir, aquela forma que é melhor para nós e também que considera a vida das outras pessoas com amor, com gratidão. É uma forma completamente diferente de viver e de ver o mundo. E o livro ajuda muito nesse despertar da consciência humana. Depois de ler o livro, a pessoa não consegue mais ser igual e pensar igual ao que ela pensava antes. Não? Parabéns, Denise. Maravilhoso livro. Obrigada. Marta, fique à vontade. Então, eu queria dar um recado, né, para quem for assistir o vídeo. Não é um recado, uma dica, uma sugestão, que, como a Denise mencionou, né, que a gente vive na dualidade, o universo é dual. E esse Deus que é plural, ele também, em outro aspecto, ele é dual. Ele é o bem e é o mal. E se nós somos deuses, né? Se você é Deus, você é também o diabo. A gente tem até, muitas pessoas têm até receio de falar essa palavra, mas é o que é. A gente se contorce por não querer lidar com essa situação. Mas a verdade é essa, que nós temos dentro de nós tanto o bem quanto o mal. E esse mal não pode ser sufocado, ele tem que ser sublimado. Então, o que a gente está vendo agora, nesse momento atual do planeta, é muita depressão, o aumento substancial de suicídio, né? No Japão, a gente viu agora, por último, essa notícia. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão defrontando com o seu próprio inimigo. É uma oportunidade que a humanidade está tendo de se defrontar com o seu diabo interno, né? Porque se somos deuses, somos também o outro lado. E como é que a gente vai fazer para lidar com isso e não deixar cair numa depressão? Quando bate aquela angústia, porque vai caindo o dia, vai chegando o final do dia, eu sei que as pessoas que estão muito no nível material, elas têm essa maior dificuldade de sentir felicidade nos minutos que antecedem ou deitar ou a cabeça no travesseiro para dormir. Nesse momento, o que você tem que pensar? Que existe um Deus e um diabo dentro de você, que os dois estão duelando. O que você vai fazer com relação a isso? Sublima. Pega esse teu diabinho com todo carinho e fala assim, vem cá, meu bem, vamos conversar. Senta no cantinho do pensamento. Conversa. Depois disso, você fala, agora eu vou dormir? Então, assim, e a cada dia, eu tenho comigo, o meu mantra é o seguinte, quando eu acordo pela manhã, quando eu boto o pé no chão, a primeira coisa que eu penso, o que eu vou fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem? Porque se o universo só diz sim, e se acima dessa dualidade que existe no nosso planeta só existe positivo, só existe amor, então é para lá que a gente tem que se direcionar, né? Então é isso que eu deixo de dica, né? Tente ser melhor hoje do que você foi ontem, já pense no amanhã para ser melhor do que você foi hoje. Maravilha. E Denise, qual é a sua mensagem final? Voltando à questão da gentileza, o meu agradecimento sincero, com o coração carregado assim de muito carinho pela Marta, pela Mônica, por você, Paulo.
Voltando a essa gentileza, eu peço, de forma gentil, se esse livro cair nas suas mãos, no seu laptop, no seu celular, não o delete, por mais que você não concorde com absolutamente nada. Não o delete, porque se você não concordar, não é nenhuma questão de concordar, não se abrir, não receber, outras pessoas podem estar no momento de receber. Então, seja gentil com outras pessoas e guarde. Daqui a 5 anos, talvez você já esteja preparado, ou daqui a 10, ou 20, 30, não se sabe. Seja gentil. Nós temos que ser, em primeiro lugar, gentis conosco. Nós temos que nos presentear todos os dias. Então, esse livro, do qual fui instrumento, estou hoje oferecendo como um presente a quem se afinizar com ele. E os que não se afinizarem, repassem, mesmo criticando, mesmo dizendo, leia este livro se você achar que serve para você, e se você acha que não serve para você, ele pode servir para outras pessoas. Agradeço a todas as pessoas que receberão esse livro, e eu espero, sinceramente, que ele atinja o seu objetivo. Amém. Gratidão. Aproveitando esse momento de gratidão, eu quero agradecer a Mônica pela disposição de estar aqui com a gente hoje, partilhando essa sua, né, consciência, né, que vai iluminar outras consciências. Quero agradecer também a Martinha Curitiba pela disposição também de estar conosco, né. Você é uma pessoa muito querida, desde da sua primeira entrevista, que você criou um fã-clube aqui no nosso canal, né, e muita gente está gostando de lhe rever, esse seu sorriso é tão simpático, né. Quero dizer a Denise que para mim é uma honra muito grande estar participando da história desse livro como uma primeira divulgação aqui no nosso canal. Para mim é uma honra muito grande, eu me sinto muito grato por fazer parte desse trabalho, que eu sei que é divino, ele transcende as nossas individualidades, né? Nada é por acaso, né, Paulo? Nada é por acaso. Nada é por acaso. É verdade. Sou muito feliz de ter conhecido vocês através desse canal e sei que nossa amizade vai seguir adiante. Quero também aproveitar porque essa noite estamos no dia de Natal lançando esse livro e esse vídeo aqui em 25 de dezembro de 2020. E quero aproveitar, então, para desejar para o mundo inteiro, para todas as pessoas que nos assistem em todos os continentes, que a luz divina do Natal brilhe e ilumine todas as consciências. É justamente isso que a gente está trazendo aqui. Luz que é consciência. E Natal é luz. Então, um Feliz Natal para todos vocês e que a gente supere as dificuldades aí desse ano 2020 e aproveite todo o aprendizado, porque todo desafio traz consigo um aprendizado. Quanto maior o desafio, maior o aprendizado. Então, que esse aprendizado seja essa luz de Natal para todos. Tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram conosco esse lançamento e que esse livro possa se multiplicar aí, iluminando muita gente. Obrigado a todos. Que bom que você está bem, que você já conseguiu recuperar, né? Pois é, Deus teve a oportunidade aí de me levar, eu tive a oportunidade de ir, mas Ele quis que eu ficasse. Eu gostei. Eu gostei porque eu não vim aqui para passear, não, eu vim para usar até o finzinho. Eu estou aqui, agora vai até o fim. E ainda bem que eu me aqui.